Bom, nessa última aula, o assunto não é a publicação de livro. O assunto é aquela figura tão importante para quem quer publicar um livro: o leitor. O leitor, muitas vezes, a gente pensa como aquele cara chato que vai criticar o nosso livro. Aquela figura que está nos amedrontando: será que o leitor vai gostar da minha história? Aliás, o Stephen King, no livro sobre a escrita, que eu já citei aqui, ele tem uma dica que eu achei bem interessante. Porque eu falo muito em público-alvo, eu sugiro que as pessoas tenham um público-alvo. Mas público-alvo fica um conceito meio vago. Então Stephen King diz assim: para quem você escreve? Quando você está lá escrevendo o seu livro, está pensando em quem? Ele diz que está pensando na esposa dele. Você pode estar pensando num chefe, pode estar pensando num cliente. A gente cria uma figura na nossa cabeça que simboliza o nosso leitor. Isso é muito legal. Isso ajuda a compreender o nosso leitor, a compreender o nosso público-alvo. Por isso, nesta aula, nós vamos trabalhar com algumas estatísticas sobre os leitores no Brasil. Porque o autor iniciante, o autor brasileiro, ele tem várias dificuldades, ele tem vários obstáculos. Primeiro, os clássicos. O leitor está lendo um clássico, não está lendo um livro contemporâneo, e que bom que ele leia os clássicos também. Segundo, os blockbusters. Esse é um grande desafio para nós. Quando o leitor quer ler uma saga, ele passa 3, 4 meses lendo o mesmo autor, o mesmo livro, que a gente sabe que é uma repetição do que existe na indústria cultural americana. Mas outra dificuldade que nós temos é o fato de que no Brasil nem todas as pessoas leem. Muitas pessoas não têm o hábito de ler. E outras tantas pessoas não têm sequer a habilidade de ler um livro complexo. Essas pesquisas que nós vamos trabalhar aqui na aula daqui a pouquinho, vocês vão ver que o índice de analfabetismo do Brasil até que ele está baixo, está em 6% hoje. Mas o alfabetismo pleno, aquela pessoa que lê livros complexos, que tem o hábito da leitura, ele não aumentou em 10 anos. Isso explica um pouco o sucesso desses livros mais simples, não vou dar nomes aqui para não criar problema, mas esses livros mais simplórios, dos jornais populares, em detrimento de outros trabalhos um pouco mais complexos e mais difíceis. Logo, conhecer o leitor, conhecer o mercado, é importante sim para a nossa carreira como escritor. E lembra que lá no começo eu perguntei para vocês: qual é o teu objetivo de escrever um livro? Se o objetivo for atingir o mercado editorial, viver da escrita, participar dos blockbusters, se o objetivo for mais comercial do que estético, etc., conhecer o público é mais do que importante. Porque as editoras, elas normalmente buscam que tipo de livro o público quer. E aí elas procuram o autor. Não é o contrário. Os autores agora estão gostando de livros de vampiros. Quem no Brasil faz livro de vampiro? Vamos buscar esse autor. Então, fique atento ao que está acontecendo no mercado, conheça bem o leitor e também, todos nós escritores temos uma missão. Sempre digo isso. Nós somos concorrentes em certa medida, mas principalmente nós somos colegas e somos parceiros de uma missão: incentivar a leitura. Quanto mais pessoas no Brasil souberem ler, quanto mais pessoas gostarem de ler, quanto mais pessoas tiverem a capacidade de ler livros extensos, complexos e gostarem disso, mais leitores nós teremos para os livros impressos, para os livros digitais, para os livros de blockbuster e para os livros de autores iniciantes como nós. O segredo é promover a leitura, é conhecer e respeitar o leitor. O trabalho de criar é o que nós gostamos de fazer e é o que nós fazemos. Se o que nós estamos criando interessar para o leitor, fatalmente nós vamos publicar. Publicar, no fim das contas, é mais uma consequência de um trabalho do que a causa. Nós não vamos ser escritores porque publicamos um livro. Nós temos que nos sentir escritores. Nós somos escritores quando fazemos um post bonito no Facebook e recebemos vários comentários, curtidas, compartilhamentos. Nós somos escritores quando conseguimos um espaço na coluna do jornal da nossa cidade. Nós somos escritores quando conseguimos emocionar alguém falando numa palestra, numa conversa sobre algum assunto. Então, para nós sermos escritores, nós precisamos primeiro nos assumir como escritores e depois escrever, ler bastante, é claro, para que o texto seja cada vez melhor e buscar no nosso texto o leitor. A grande diferença de alguém que gosta de escrever e de alguém que é escritor é o leitor.
é a quantidade de pessoas que leem o que a gente escreve, o quão relevante e o qual alcance que nós conseguimos ter.